o Rodrigo Pacheco está mirando aí, fazendo esses acenos para o ex-presidente Bolsonaro. Bom, a gente avança agora, muda de assunto, porque a Cíntia vai trazer para a gente Flávio Dino, mais uma vez em comissão na Câmara. Cíntia. Pois é, ele voltou, né? Ontem ele tinha faltado àquela convocação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Isso gerou muita polêmica, criou muita polêmica, e até para evitar que esse ambiente ficasse ainda mais tensionado do que já está, hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública foi à Câmara Federal na Comissão de Finanças. E lá ele teve que responder as perguntas assim, mais... Eu vou usar a palavra exótica, porque eu não sei o que dizer, realmente me faltam palavras, porque teve um em especial que eu fiquei muito impressionada, foi sobre se o ministro sabia por que foi comemorado nos presídios quando o presidente Lula ganhou a eleição. Ele teve que responder esse tipo de pergunta, mas também aproveitou para deixar o recado dele, daquele melhor estilo, não leva desaforo para casa. Tá. Vamos então, Flávio Dino e o deputado Maurício Marcon. Confira. Gostaria de saber do senhor se o senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu. Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações em presídios, eu não conheço esse assunto, porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração, se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme. Então, se o senhor digitar lá no Google, o senhor já deve ter acessado o Google alguma vez na sua vida, e digitar festas nos presídios, o senhor vai encontrar vários vídeos. O senhor diz, dê um Google. Deputado, se der um Google, vai aparecer que a terra plana. Deu tempo, ministro. Vai aparecer que bandido, que vacina mata, que vacina aplica chip. Ministro, vamos respeitar o tempo, ministro. Impressionante o argumento. Deu o Google. E tem a do miliciano, né, que ele disse que não é amigo de miliciano, não é vizinho de miliciano, não tem parente miliciano. Essa aí foi bem na jugular. Olha, também tem Flávio Dino e Nicolas Ferreira. Vamos ver. Tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. Ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção, eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Tá, e agora sim, Flávio Dino e as milícias, vamos ver. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas, e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano.
Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que tem apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Cíntia. Eu não sei porque que eles ainda convidam, né, o partido para ir. Realmente eu fico me questionando, assim, porque ele, na verdade, ele consegue, eu sei como ele consegue ter tudo isso na cabeça, porque ele é uma enciclopédia, né? Ao mesmo tempo que ele dá aula, ele alfineta, e com dados, com informações. E aí hoje está lá, é o nome mais mencionado, está no trend top do Twitter. Agora há pouco ele era o principal assunto. E aí, assim, falando sério, esse é o tipo de coisa que não leva a absolutamente nada, né? Qual o sentido dessas convocações a não ser gerar esse tipo de constrangimento para todo mundo, acho que tanto para o governo quanto para a Câmara, e aí acaba criando aquela animosidade no momento que o país não precisa disso, né? Tem muitas tiradas, tem muitas reações. Ele, de fato, tem, como a Cíntia disse, essa argumentação e consegue, diante da estratégia bolsonarista apresentada, que é aquela de buscar a lacração, de buscar o corte para as redes sociais, responder à altura. Agora, partindo para uma análise mais técnica do que ele disse, Osmando, estes resultados, primeiro, de apreensão de recursos, ou seja, você combater o crime organizado pegando pelo ponto financeiro, porque toda a estrutura que é montada por uma milícia, ela termina sendo uma estrutura bastante cara, e eles arrecadam muitos recursos. Então, combater isso sufocando através dessas operações de apreensão de recursos, de apreensão de drogas que seriam comercializadas e gerariam lucros para as facções e os milicianos, me parece ser um caminho que, sendo tocado com eficiência, pode dar um resultado, ser uma luz no fim do túnel, diante dessa guerra contra as facções e milícias no Rio de Janeiro, sobretudo, Osmando? Olha, eu entendo e compreendo, concordo, que as convocações que têm sido feitas ao ministro Flávio Dino, sobretudo pela Câmara dos Deputados, gera um desgaste pessoal muito grande e pode ser perda de tempo. Ele tem muita coisa mais importante para fazer, mas entendo também que a presença dele, com a sagacidade que ele tem, com a quantidade de informações, com o domínio que ele tem sobre as informações, não só do que realiza, mas sobretudo sobre qual é a visão, qual é a realidade que ele pode apontar a respeito do crime organizado, do envolvimento de política com as facções criminosas, com as milícias do Rio de Janeiro. Isso são de uma importância enorme, porque ocupam a mídia. Pela primeira vez, as grandes redes de televisão são obrigadas, não pode deixar, sobretudo porque se deixarem de lado, vão desrespeitar os seus telespectadores, a sua audiência, então são obrigados a mostrar todas essas verdades que ele diz. Todo mundo sabe que as milícias nasceram, foram fortalecidas, foram alimentadas pela classe política do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, sobretudo na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Foram lá que, desde o começo, quando se criou inicialmente aquela linha de justiceiros vindo da Polícia Militar para poder combater as facções que começavam a tomar conta do Rio, eles apareciam como defensores da população e foram aos poucos ganhando terreno, alimentados e estimulados pelos políticos, que eles, não só faltou citar o nome, mas todo mundo sabe alguns deles quem foram,
importantes, inclusive recentemente, na vida política nacional. E o governo vem combatendo realmente. Ele esqueceu de dizer também o que o governo, através do Ministério da Justiça, fez logo no início dessa gestão do terceiro mandato do Lula, na apreensão de armas na mão da população. A quantidade de armas apreendidas é uma coisa absurda e foram armas estimuladas pelo governo anterior. Então, as armas caíram, o estímulo das armas pela população terminaram caindo também na mão das facções, na mão das milícias e infernizaram o Rio de Janeiro e o país de um modo geral. E o governo atuou de modo eficiente no recolhimento dessas armas, está atuando no combate ao bolso de facções e de milícias, sobretudo no Rio de Janeiro. O volume de recursos apreendido é enorme, mas o domínio que as milícias têm hoje sobre o Rio de Janeiro vai levar muito tempo, muito esforço, muito trabalho, muita organização, muita inteligência e muita coragem para ser vencido. Bom, olha, é um negócio... primeiro, que eu já disse isso e vou até afirmar. Ele errou no início a atender convites. Convites ele não era obrigado a atender. Convocação não, essa última era convocação, mas a maioria daquelas que ele foi era convite. Por uma questão de cortesia e também de se posicionar politicamente, que você também não pode ser percebido como alguém que tem medo de argumentar com o Congresso, ele ia. Agora, o problema é que é completamente contraproducente essas audiências públicas. Rapaz, dá dó de ver ali. O nível é esse aí. O nível é esse daí. É pesquisa do Google. É esse pessoal aí. Esses daí são os mais... Fora os que falam na Bíblia. Usam a Bíblia para sustentar as maiores insanidades que você pode ver, né? Então, sinceramente, quando a gente vê... Desculpa esse pessoal, a desgraça que a população colocou no Congresso, meu amigo, é de dar dó, viu? Porque tem gente ali, meu amigo, que não era para estar nem solto. São psicopatas, pessoas que têm problemas mentais. Pessoas que têm problema em lidar com a realidade. Aquela questão do professor lá que ele colocou, aquilo ali se aplica a muita gente, mas não na questão de perceber a realidade, não. É porque a pessoa não tem a noção do que é certo e do que é errado. Pessoas que têm um desvio de comportamento. Gente que tudo tem uma teoria da conspiração, tudo para eles tem a Rússia está agindo, os Estados Unidos. É uma coisa, rapaz, que a gente tem que encarar isso com realidade. É falta de educação, falta de preparo. As pessoas não tiveram oportunidade e alguns não, é por interesse. E aí os que estão embaixo, esses que é falta de oportunidade, são usados pelos que têm interesse a defender, né? Agora... é aquela coisa, é o que temos para hoje, né? Kátia D'Ângeles. João, é porque você não viu o delegado Caveira, do PL do Pará. Caveira, primeiro, ele fez um curso particular nos Estados Unidos e chegou aqui dizendo que é delegado Caveira. Pois aquele cara nunca foi Caveira na vida dele. Esse aí pra ser delegado Caveira. Não, para ser Caveira tem que fazer o CAT ou o COESP. Não, mas você deixa... Esse daí não passa nem no curso daquele delegado de defesa pessoal que fez na academia particular. Ele tem SWAT, não tem não? Rapaz, ele passou lá. Não, SWAT. Minha irmã tem SWAT, pronto, minha irmã é juíza. Senador. Ela fez um curso da SWAT. Bora lá, minha irmã é juíza. Passou um mês fazendo um curso da SWAT. Teve uma oferta da ação dos magistrados. Agora eu vou chamar ela, que ela é integrante da SWAT. Não tem condição. SWAT, e ela passou um mês. Esse aí deve ter passado 2 dias lá. O SWAT era o senador, o Marcos Duval. Mas é o mesmo tipo. É o mesmo tipo de gente. João. É o mesmo tipo. O cara faz uma coisa e diz. O pessoal do BOP tem um ródio desses caras que tu nem imagina. Porque o cara nunca passou aquilo ali, nunca sofreu e chega lá ostentando o título, né? João não quer deixar eu terminar. Vai, Kátia. João, eu vou concordar discordando de você, certo? Primeiro, João, não é contraproducente, porque a intenção deles não é esclarecer, a intenção deles não é questionar realmente o ministro, tentar saber se o governo está realmente acertando, levar números. Cada deputado, cada senador desse tem a possibilidade, o Congresso paga, existe um custo para ter uma equipe técnica de altíssima qualidade. Todo mundo sabe disso.
Então, assim, para ter pesquisadores, para ter pessoas que municiem eles com informações sérias, que não precisa ser procurada no Google, né? Com coisa séria, com dados, com números, para interpelar qualquer ministro e um ministro ainda do preparo e da oratória do ministro Flávio Dino. E aí eu falei do delegado Caveira, João, que aí eu já vou, nesse caso, concordando com você, ele se diz delegado e questionou ao ministro de quem seria a responsabilidade por um eventual confronto e um conflito de ocupação, um conflito de áreas, de pessoas que já moram há muito tempo, têm posse, que está acontecendo em São Félix, no Pará, que é uma região realmente em ebulição em relação a isso. Grileiros, poceiros, as pessoas que são realmente donas e os indígenas. Aí ele questionou de quem ia ser Por aí tu tira o nível de preparo. Ele questionou de quem seria a responsabilidade, se era do governo, se era do ministro, se houvessem mortes. O ministro abriu a Constituição exatamente no parágrafo que fala da subordinação das polícias. Então, assim, ele não quer esclarecer, ele não quer saber se o governo está preocupado com a situação que está acontecendo, que seria uma pergunta pertinente e realmente ele quer fazer o corte dele para a internet com esse óculos, com essa situação. E esse é o Congresso que a gente tem, infelizmente. É o Congresso TikTok. Infelizmente. Resumiu, Cíntia. Ele e Duarte Júnior, né? Outro capítulo também hoje que está lacrando nas redes sociais. Ela perguntou para ele rapidamente ela disse assim, ele deve estar apaixonado por mim. Aí ela disse, eu sou casada. Aí ele virou e disse, eu tenho um bom gosto. Então ficou nesse nível aí também hoje. Meu Deus. Obrigado, Cíntia Lages, ao vivo, direto de Brasília. Bom trabalho para você, Cíntia. Bom descanso. Até amanhã. Até amanhã. Ufa. Respeito ao pessoal do TikTok, viu? Que tem gente que trabalha, pensa...